Atenção! O programa que você irá assistir é de total responsabilidade de seus idealizadores. Demais TV, uma TV séria, feita pra você. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Bom dia para todos. Bom, Kátia Gaia, hoje nós temos assim uma sumidade. Você tem alguns recados hoje para dar? Vamos primeiramente agradecer aos nossos apoios, que é a Casa Shiva, Tony Gandra, e também convidá-los para hoje à noite, às 21 horas, o programa Rasgando o Verbo, com um tema interessante como toda semana. É verdade. Hoje nós falaremos falta de água em São Paulo, um problema político. Então assistam, e para inclusive começar a racionalizar a água, porque realmente, se a gente não fizer isso, realmente ela vai faltar, viu, pessoal? É verdade. E por lá você acessa no www.slwebradio.net. Então, te esperamos à noite, às 21 horas. E nós temos um tema interessantíssimo e eu gostaria que vocês acompanhassem, porque é inédito. Esse nosso convidado ele traz algo muito diferente. E, com imenso prazer, eu gostaria de apresentar o professor em semiótica, doutorando em comunicação, xamã. Ele vai falar sobre um tema bem interessante que a Cris vai falar daqui a pouquinho. É verdade. O tema, para mim, é super novidade o que ele vai falar aqui, né, Kátia? É sim. Então, Leandro de Loyola. É verdade. Seja bem-vindo, Leandro. Que honra estar contigo aqui no programa Enigmas. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Gratidão, Leandro. Nós vamos falar de carta de gestação. De gestação, né, Kátia Gaia? Você sabe o que é carta de gestação? Então o professor vai explicar. Explica para o nosso internauta, professor. Então, essa carta de gestação é um pouquinho diferente dos mapas convencionais do astral que as pessoas estão acostumadas a ver, né? Por quê? Porque uma carta de gestação, a gente parte do princípio, do momento que a pessoa nasceu, do horário, do dia, da data, no caso, e vai retroagindo o cálculo até chegar na concepção. Então, por meio desses cálculos, nós conseguimos mapear como os elementos daquela pessoa eles foram compostos ao longo da gestação. E, como se trata de um mapa xamânico, então a teoria diz que nós somos feitos por 4 elementos, por fogo, terra, água e ar, e nós vamos estudar como esses elementos estão dispostos no mapa de cada pessoa. Bom, a gente vai dar um exemplo. Vamos começar mostrando como que é desenhado essa carta de gestação. No nosso campo, pode pegar aqui a carta? Pode virar. Se você quiser, eu ajudo. Enquanto eu mostro, você fala. Prefere? Ótimo. Olha que carta interessante. É um mapa do cérebro, né? Da cabeça. Dá para pegar assim? Dá. Você quer dar uma explicadinha, professor? Sim. Então, esse mapa é um mapa de Sagitário. Tá? Então, nós temos aqui o elemento fogo. Aí nós temos, no centro de Sagitário, o elemento água. Nós temos, na percepção de Sagitário, o elemento ar. E nós temos, no coração de Sagitário, o elemento terra. Então, como é que funciona? O mapa, os signos, na verdade, né, eles vão intercambiando essas energias, esses elementos. Então, por exemplo, eu sou Leão e a Cris é Sagitário. Então, nós somos irmãos de signo e irmãos de elemento fogo. Então, se a gente for analisar as nossas cartas, nós temos os lugares onde os elementos aparecem, eles aparecem nos mesmos lugares. Qual que é a diferença de um Leão e um Sagitário? É onde essas energias, que no caso, as 3 energias de cada elemento que formam o elemento, elas aparecem. Certo. Entendeu? No caso, a Kátia,
É aquário. Sou aquariana. Então, a relação de Leão com Aquário é uma relação de parentesco, não é de irmandade. Porque eu sou signo de fogo e ela é signo de ar. Só que existe uma coisa interessante, por exemplo, nós temos os mesmos chakras atômicos em lugares diferentes. Então, por exemplo, Leão enxerga por Aquário, Aquário enxerga por Leão. Por isso que o leonino ele é tido como meio snob, arrogante, porque ele olha o mundo por ar, por cima. Mas não é porque ele é arrogante que ele faz isso, é uma coisa natural, porque ele olha com distanciamento, pelo distanciamento de Aquário. Que interessante, né, Kátia? Muito, e é verdadeiro, né? E Aquário olha como o Leão, assim. Então, o Aquário, ele enxerga o mundo, a lente de Aquário é por Leão, é por fogo. Então, o olhar do aquariano é um olhar intenso, é um olhar profundo. Então, essa é a diferença. Todo mundo fala do meu olhar, né? Olha é só, interessante hein? mesmo. Gente, ele deu algumas dicas assim, que nós estávamos no camarim, vale muito a pena. Então, ele vai falar um pouquinho da Cris, né? Então, ele trouxe- fez os nossos mapas para dar uma amostra apenas de como funciona, porque é uma leitura das energias que a gente recebe, né, professor? Exatamente. Então, assim, pelo mapa, a gente consegue ver como que estão traçadas, né, as energias dentro dos seus elementos e como os seus elementos estão interconectados entre si. Então, aquela carta que eu mostrei como exemplo não tinha os traços. Mas aqui, no mapa da Cris, a gente consegue ver já os traços feitos. Certo? Então, o que acontece? O mapa da Cris, em especial, é um mapa atípico, nós chamamos. Por quê? Porque ela é uma sagitariana duplo fogo. Por que dá para a gente saber isso? Porque, por meio do mapa, a gente vê o clima que os pais estavam vivendo na época da concepção dela. Então, a gente consegue ver que os pais estavam vibrando uma energia de fogo, e era para ela ter nascido, portanto, num signo de terra. Só que, por algum motivo espiritual, provavelmente, ela nasceu alguns dias antes. Ela nasceu dia 18, um pouquinho antes da virada do signo. Então, você pegou a cabeça de Sagitário. Então, você ficou, por consequência, com 2 elementos fogos. E é assim, né, a regra é básica. Nós só temos 4 elementos. Se você tem 2 de um vai faltar. No seu caso, falta o elemento ar. É verdade. E isso causa algum transtorno para a pessoa, né, professor? Sim, porque uma pessoa que tem 2 elementos fogo, ela tem, como o fogo, né, ele consome. Então, a pessoa tem a tendência de ser muito ansiosa e de se autoconsumir. Isso pode ser tanto fisicamente, ela pode emagrecer muito, enfim, quanto emocionalmente ou espiritualmente. Verdade, isso é fato. Enquanto que uma pessoa tida, entre aspas, normal, com os 4 elementos, ela já caminha com uma certa facilidade. Ela não tem um excesso de água, um excesso de fogo e a falta de um elemento. Então, a falta de um elemento complica bastante assim, o processo. E aí dá para ver se a gente tem assim, alguma ajuda espiritual. Como é que dá para ver a espiritualidade dentro desse mapa, das energias espirituais? Então, esse mapa é um mapa xamânico, então ele vai estudar, vai analisar os 4 elementos. Dentro desses 4 elementos, nós temos a energia mais espiritual de todas, que é o prata, que faz parte do elemento água. Então, o prata é a energia da intuição e da espiritualidade independente de religião. Tá? Então, a gente consegue ver, por exemplo, no seu mapa, você tem uma ligação de prata com violeta. O violeta é a energia da profundidade, da transformação. Pessoas que têm prata do violeta, elas são pessoas super intuitivas, que têm uma capacidade de transformar as coisas por meio da intuição delas, da conexão espiritual delas. Interessante, isso é verdade. E dá para a gente saber, professor, que através dessas energias, essa pessoa, por exemplo, que for fazer essa carta de gestação, se ela é uma pessoa que vai ter sucesso na vida, através do recebimento dessas energias. O que você diria deste mapa que você fez? Então, como nós vemos as conexões e as ligações entre os elementos e entre as energias, então, por exemplo, no seu elemento, no seu mapa, a gente vê
duas energias fechadas, que a gente diz. Por quê? O seu dourado, está vendo, no seu centro, no seu chakra aí do umbigo, ele está fechado. Tá? Então, qual que é a característica disso? Pessoas que têm dourado fechado no centro são pessoas que tendem a ser um pouco egóicas demais. Não egoístas, necessariamente, mas elas se movem muito por elas mesmas. Então, isso, dependendo da leitura do resto do mapa, isso pode ser bom ou pode prejudicar a pessoa. Entendi. Realmente, né? Tem essa Sagitário, tem esse lado também, né? Do euzinho, né? Que a gente fala. E, professor, a questão de... Você está me falando sobre mestres espirituais. Tem alguma coisa que direciona se eu tenho alguns mestres espirituais nesse mapa? Sim, porque, de acordo com esse mapa, as energias, nós somos feitos por 12 energias, e elas encarnam na Terra de 0 grau a 29 graus. Correto. 26 graus é o mais alto nível de maestria. Você tem 3 mestres, então você tem 3 energias das 12 em mestre. Então isso faz, por exemplo, você tem um mestre de dourado, que você tem 2 dourados, então um dos seus dourados é um mestre, ou seja, você aparece por bem ou por mal. É impossível você chegar no lugar e não ser notada, por exemplo. Entendi. Porque é uma energia muito potente. É muito interessante, né? Muito interessante, né, Kátia? Eu estou Kátia? aqui tentando acompanhar, mas é difícil. Mas você pode, com certeza, entrar em contato com o professor Leandro de Loyola para fazer a sua carta. E vale muito a pena, porque ele vai explicar um pouquinho mais através do meu, o depois, porque ele não passa somente isso. Existe uma técnica. É muito profundo, né, Kátia Gaia? Mas Com antes de a certeza. gente encerrar esse bloco, o pessoal já está pedindo os seus contatos, professor. Por favor, passe, por gentileza, apesar de estar no GC, seu telefone e seu e-mail. Ok, meu telefone é daqui de São Paulo mesmo, né, 11 94541 6161, e o meu e-mail é leandroloyola com y77@gmail.com. Perfeito. Vamos para o intervalo, Cris? Vamos para o intervalo e a gente volta já para saber o mapa da Kátia, que eu quero saber tudo sobre a Kátia Gaia, né? Você também, né? Até daqui a pouco, pessoal. Voltamos e gostaria de passar para vocês um convite para que você que deseja participar do programa Enigmas, trazer o seu produto, fazer sua divulgação, entre em contato através do telefone 11 3482 6381, e eu vou te passar direitinho, junto com o pessoal da produção e o departamento comercial, como funciona a sua participação. Gostaria também de colocar à disposição o site do programa Enigmas, que é o www.programenigmas.com.br. Por lá você tem o acervo de todos os nossos vídeos, que está linkado ao nosso canal do YouTube, que é da Kron TV. Então, vocês vão ter todo este aparato. E convidá-los para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, www.soldegaia.com.br. E voltamos com o nosso convidado neste papo interessantíssimo, né, Cris? É verdade, é um assunto inédito aqui, né, no Enigmas. Antes da gente começar perguntando da Kátia, o pessoal está perguntando como que surgiu essa carta de gestação, professor? Então, esse estudo surgiu com um grande mestre chamado Juan Oviedo, que já não está mais entre nós há algum tempo, mas Juan foi um grande cientista, ele foi antropólogo e viveu um tempo com uma tribo de índios, da tribo dos Jívaros, e lá ele aprendeu essa técnica, né, de manipular os elementos para ajudar as pessoas
nos seus respectivos mapas. Então, foi assim que surgiu esse trabalho, e ao longo dos anos o Juan foi desenvolvendo até chegar nessa carta, como nós vemos aqui. Muito interessante, né, Kátia Gaia? E essa carta de gestação, além de você fazer, né, este mapeamento, informar sobre a condição mental, espiritual até da pessoa, existe um depois, né, Leandro? Então, esse mapa ele parte do seguinte princípio, né? Ele volta lá atrás na concepção, né? E ele vai ver o funcionamento da pessoa. Então, ela consegue enxergar como ela se move no mundo, como ela enxerga o mundo, como ela é guiada, como ela se guia pelo mundo e como ela sente o mundo. Então, isso, com certeza, ela pode ver como isso reflete na vida dela, né? Até para o futuro. E também existe uma terapia de tratamento xamânico? Existe. O mapa é só um primeiro passo, né? Como o próprio nome diz, é um mapa. Então, assim, ele fornece pistas para que a pessoa se conheça um pouco mais e veja onde estão os nós energéticos da vida dela. Então, a partir daí, existe uma terapia xamânica que nós chamamos para a pessoa conseguir equilibrar os elementos. Então, por exemplo, a Cris tem duplo fogo. É possível ela tirar o duplo fogo e colocar o ar? Sim, é possível, por meio dessa terapia xamânica. Olha, eu vou precisar conhecer essa terapia, hein? Porque esse duplo fogo só me atrapalha, hein, Kátia Gaia? Mas agora eu quero saber, da carta de gestação da Kátia. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. A Kátia ela trabalha com tarô e outras terapias. Queria saber a questão espiritual da Kátia Gaia. Então, a Kátia, ela é uma aquariana, né? Então, assim, o mapa de aquário, os aquarianos, eles sentem o mundo pelo elemento água. E o elemento água é o elemento que traz energia prata e violeta. Então, acho que dá para mostrar aqui, né, para o pessoal. A Kátia, como você, coincidentemente, vocês têm a mesma conexão energética de prata com violeta. Então, o que quer dizer isso? Uma pessoa que tem essa conexão, ela tem uma intuição muito apurada, então uma espiritualidade, que a gente diz, apurada. Muito bom. Isso é muito interessante. Porque a Kátia tem mesmo, viu? A Kátia às vezes fala as coisas e fala, não fala, Kátia, não fala, porque ela fala e acontece, viu? O que é interessante também é que... Que bom, né? Que bom. Mas é que às vezes ela nem sempre fala coisas boas, né? É que essa energia dela funciona no coração dela, no cardíaco. Então é diferente de outros signos, por exemplo. No seu já não é no cardíaco. Né? Então, ela sente isso, é uma coisa que ela sente realmente, no coração. Ela fala realmente, eu senti tal coisa. Aí você escreve porque é dureza, viu? E sem o tarô. E sem o tarô, é verdade. E minha gestação, assim, como é que foi? Porque eu sei que eu nasci bem, fui planejadinha. Então, a sua gestação, dá para a gente, por meio do mapa, né, do cálculo, a gente consegue mais ou menos entender como estava o clima dos pais no momento. O seu mapa, Kátia, você foi feita num clima de terra, ou seja, os seus pais estavam vivendo um clima de terra. O que é um clima de terra? Construir, planejar, crescer, isso é um clima de terra. O pai e a mãe focados nessa questão, principalmente. Então, quando você foi concebida, o espírito que entrou primeiro foi o espírito de terra, porque ele foi atraído por essa vibração dos seus pais. Olha que interessante. E você sabe que durante a vida eu tive algumas iniciações, e uma das principais que eu carrego o nome Gaia é justamente pela bruxaria, elemento terra, porque eu sentia a falta dele, ou eu queria evidenciar, né? Olha que interessante o que você está dizendo. Faz sentido? Faz total sentido, porque o seu elemento terra, como todos, são formados por verde, marrom e amarelo. O seu marrom e o seu amarelo, vou mostrar para o pessoal que está assistindo. E o verde, olha. Você tem um amarelo em 26 graus, ou seja, uma energia em mestre. Então, você tem um amarelo no mais alto grau de maestria do elemento terra. Tá? E você tem um marrom em 11 graus, que aqui para o nosso trabalho, 11 graus é um karma. Só que karma no xamanismo não é necessariamente algo ruim. O karma ele é uma obrigação. Então você é como se esse elemento seu de terra ele estivesse vindo com uma obrigação de batalhar na terra e pela terra. Isso aliado à força do mestre da terra, que você tem, que é o amarelo. Então, isso te dá uma força realmente muito desse elemento terra.
Muito interessante, hein, Kátia? Falta algum elemento no meu mapa? Não, você é uma aquariana típica. Você tem ar, fogo, terra e água nos seus devidos lugares certinho. Ascendente em Virgem, que tem tudo a ver com terra. Isso. Muito bom. Olha, é muito interessante porque o autoconhecimento, porque ele fala de como você vê o cérebro, né? Como você mapeia. Então, é mapeado o cérebro na intuição, no subconsciente, inconsciente. Isso te fala até algumas coisas que você fez na vida e que você poderia ter feito de outro jeito, mas que você pode mudar agora, não pode, Leandro? Pode. Como se trata de um mapeamento, né? Então é possível que você veja o seu mapa, que você reconheça como você funciona energeticamente, e aí você tome as providências que você quiser para poder mudar isso, ou não, né? E aí como funciona o atendimento? A pessoa vem até você, você faz a interpretação, a distância também, como é feito? Então, é possível fazer a distância, sim, embora eu prefira pessoalmente, até para ficar mais à vontade para explicar para a pessoa, mas é possível fazer via Skype também. Eu já fiz leituras para pessoas em outros países, então eu faço o mapa, escaneio o mapa, mando para a pessoa e ela vai acompanhando comigo via Skype. É muito interessante. Bom, gente, é um assunto inédito aqui, né? Eu o meu amei. bateu, é o que o professor disse. É uma coisa que, para falar em 10 minutos, é muito complexa. Então, eu falei para ele, olha, pelo menos para a gente dar uma pitadinha para o nosso internauta, porque é um assunto que nunca veio aqui, né, Kátia? Não. E engloba a astrologia, embora não é bem, mas fala do signo. Ele vai abordar temas típicos mesmo ligados à espiritualidade, mestres, a questão do karma, né, como é visto pelo xamã. E como funciona essa terapia xamânica depois? Então, o Juan Oviedo, né, que foi quem criou esse tratamento espiritual, ele deixou um grande legado, que foi o seguinte, que nós, para fazer esse tratamento, nós precisamos trabalhar com pedras, já que é um trabalho xamânico, né? Então envolve Adoro. pedras. E nós temos que reunir 64 pedras e construir um jogo xamânico. Então, por meio desse jogo, que funciona como um xadrez xamânico, mais ou menos assim, nós conseguimos trabalhar de forma terapêutica com a pessoa, para que ela consiga entender a realidade dela, porque assim, ela vai colocar conceitos da vida dela nessas pedras. Então, Muito nós interessante. temos, por exemplo, um encontro para fazer um jogo para o fogo, um encontro para fazer um jogo para a água, um encontro para fazer um jogo para o vermelho, para o dourado, para cada energia específica se precisar. Então, é por meio desse jogo xamânico que ocorre a terapia xamânica, para que a pessoa consiga equilibrar os elementos. Existe algum mapa igual? Até hoje eu não vi. Na verdade, eu conheci o tratamento como paciente, né, paciente espiritual, e eu me apaixonei pelo trabalho, porque realmente é diferente e faz sentido. Só essa E sincronicidade funcional, aqui, né? É porque ele fala de coisas que ele não nos conhece, ele está nos conhecendo agora, entendeu? Então tem coisas que nós sabemos que é verdade. Então por isso que a gente ficou assim. É muito bacana o trabalho, né? Só para lembrar que para ler um mapa eu gasto mais ou menos 1h30. Então é um trabalho detalhado. Então assim, eu estou tentando resumir ao máximo aqui, porque a gente tem pouco tempo. Professor, a gente está praticamente nos nossos momentos finais, acho que a gente tem mais 2 minutos. Queria que você mandasse uma mensagem para o nosso internauta. Bom, eu gostaria de dizer para você o seguinte, que o autoconhecimento é importante, tanto para a sua vida aqui nesse planeta, como para a sua vida espiritual. Então, quanto mais ferramentas você puder e recursos você tiver para se conhecer, eu acho que isso vale a pena investir. É verdade, né? Sempre. Autoconhecimento, na realidade, como disse o professor, é libertador. Libertador, entendeu? E autoconhecimento é a maior ferramenta, né, que nós temos aqui para que a gente possa dar um upgrade na nossa própria evolução, né, Kátia? Sim. E novamente seus contatos, Leandro? Tá, meu telefone, 11 São Paulo, 945416161, e meu e-mail, leandroloyola, com y, 77@gmail.com. Gratidão. Gratidão, Leandro. Mas antes de encerrar, Kátia, eu quero convidar nossos internautas, porque eu e Kátia Gás vamos fazer uma viagem para fora. Estamos em dúvida entre Egito e Peru. Você entra no nosso Facebook e dê sua opinião.
Egito ou Peru? Aonde você iria conosco? Né, Kátia Ou Gaia? você pode ir para o Peru com a Cris, eu vou para o Egito. É verdade, não tem problema. Brincadeira, nós vamos primeiro realidade, fazer uma, a intenção depois é outra. fazer as duas, mas qual você gostaria que fosse primeiro, né, Kátia? Com certeza. Mas nós temos aí intencionalidade, muita procura para o Egito. Verdade, que aliás é lindíssimo. Mas nós não deixaremos de fazer Peru. A única coisa é que primeiro vem um, depois virá o outro. Com certeza. Certamente, é verdade. Eu queria convidar o pessoal também para na sexta-feira, às 21 horas, entrar na Rádio Excel, que nós estaremos com o programa Despertos, abordando mais um tema com Maria Pereda ou com Deepak Sankaraveda. E hoje, pessoal, às 21 horas, na Rádio Excel, a rádio da Consciência Livre, nós estaremos, eu e Kátia Gaia, abordando a questão da falta de água em São Paulo, principalmente em São Paulo. Por que está faltando água? Porque nós temos que racionalizar imediatamente. Nós teremos água por mais 100 dias só. Então, pessoal, vamos prestar atenção, economizar água, porque realmente os nossos reservatórios, né, Kátia Gaia? Estão no limite. Aliás, já passou, né? Já passou do limite. E isso vai ser problema sério para todos nós que moramos aqui nessa megalópole chamada São Paulo, né, Kátia Gaia? Caos social. E você pode fazer parte da nossa rede social lá no Facebook, nossas redes Kátia de Gaia, Cris de Pascoal, Programa Enigmas, e, por favor, curta a nossa fanpage. Estamos esperando vocês, porque por lá você tem todos os vídeos e divulgação. Então, você quer saber o que vai ter na semana? Fanpage, Programa Enigmas. É isso aí. Gratidão. Bom, Kátia Gaia, aqui em nossas mãos nós temos os meios, né, Kátia Gaia? Em nossos corações, o desejo. Construir com você este mundo dos despertos. Gratidão, internautas. Até o próximo Enigmas. Gratidão, professor. Obrigado, obrigado. Gratidão.